Oi, como é que você tá? Hoje eu quero conversar sobre um assunto um pouco mais profundo, falando um pouco de teoria, aqui com fundamentos verdadeiros. Eu queria falar um pouco sobre a projeção. Você sabe o que é projeção? Já ouviu falar nisso? Eu vou falar um pouco sobre como o Jung fala a respeito da projeção, que é um assunto muito interessante. O que é projeção? Segundo Jung, projeção é um mecanismo do inconsciente. Que é o quê? O que é um projetor, né? Quando você vai no cinema, tem um projetor lá no fundo da sala de cinema que ele projeta o filme na tela. Então, projeção é exatamente isso. É uma coisa que a gente tem dentro da gente, são aspectos nossos que a gente projeta no outro, ou numa outra pessoa, ou numa situação. Só que muitas das vezes a gente não enxerga que a gente tem aquilo dentro da gente. Então é sobre isso que eu quero falar. Como que a projeção pode nos ajudar no autoconhecimento e como que a projeção pode nos ajudar a gente a se sentir mais leve. Não é uma tarefa fácil, não é algo gostoso, muitas vezes é desagradável e doloroso, por isso muita gente nem gosta de ouvir falar nesse assunto, mas na minha opinião é uma coisa extremamente importante e necessária. Então vamos falar um pouquinho mais sobre isso? As palavras são pequenas, mas são as atitudes que nos tornam gigantes. É no gesto que mora a verdade. Mas peraí, como assim? Que o que eu tenho dentro de mim eu projeto no outro? Como assim? Por exemplo, certos aspectos da nossa alma, do nosso ser mais profundo, que a gente não consegue enxergar, eles ficam lá guardadinhos dentro da gente em algum lugar. E eles querem ser vistos, porque nenhuma parte nossa quer ser rejeitada. Eu vou falar aqui um pouco sobre isso porque eu acho importante para a gente continuar essa conversa. Pensa qual é a sensação de se sentir rejeitado. É uma das sensações eu acho mais difíceis de lidar na vida, é a rejeição. Então ninguém quer ser rejeitado. E nós temos várias partes, vamos dizer assim, de nós, que significa ser nós, né, do nosso universo. E nenhuma dessas partes querem ser rejeitadas. A gente tem um ego que inventa uma persona pra gente. A persona é o que a gente representa para os outros, né? E aí nessa persona, a gente tem lá o que a gente acredita ou finge, muitas vezes, que a gente é. Pessoa boa, honesta, trabalhadora, que gosta disso, que gosta daquilo, só coisas boas. E tudo bem, essas partes todas devem ser verdade mesmo. Porém, nós não somos só isso. E aquela parte nossa invejosa? A gente esconde um pouquinho. E aquela nossa parte malvada? Porque assim, geralmente a gente tem a tendência de fazer assim, não, malvado é o outro, ruim é o outro, eu não. Então a gente esconde. Aquela parte nossa que não é tão honesta assim, porque eu me considero uma pessoa honesta, porém, e aquela parte desonesta nossa, você esconde. E tantas outras partes nossas, tantos outros aspectos nossos que são desagradáveis, que a gente não quer que ninguém veja e que a gente não quer nem que nós mesmos vejamos. O que a gente faz com isso? A gente reprime. Reprime lá como se fosse no porão, no nosso porão interno, interior. Aí você esconde tudo lá. Porém, como eu disse, nenhuma das nossas partes querem ser rejeitadas, então elas querem ser vistas. Como que ela faz para ser vista? É através da projeção. Então, uma parte nossa que está lá escondidinha, ela quer que você veja, ela quer ser olhada, ela quer ser acolhida, reconhecida. Então, ela vai através dos nossos olhos, que são projetados para fora. Como nós somos muito para fora, muito mais para fora do que para dentro, a gente tem essa dificuldade de entrar em contato com o nosso interior, então é para fora que as coisas vão aparecer pra gente. Então a gente projeta no outro. E o que é que se projetar no outro? Por exemplo, quando você vê uma pessoa muito nervosa, muito irritada, e isso te incomoda muito, nossa, que pessoa insuportável, por que essa pessoa é tão irritada? Quando algo geralmente nos incomoda muito, não é que incomoda um pouquinho tudo bem, mas quando incomoda muito, quando aquilo te tira do sério, geralmente é uma projeção. É algo dentro de você que está sendo projetado no outro. E para que isso serve? Para que serve esse mecanismo? É para nos punir? Para deixar nossa vida mais difícil? Não. É para que a gente consiga olhar e acolher aquilo na gente. Então, toda vez que a gente perceber no outro algo muito forte, muito intenso, que nos incomoda muito, é um chamado, é uma oportunidade para lidar com aquilo dentro da gente.
E aí, da próxima vez que você vê alguma coisa que te irrite muito, mas que te irrite muito, te tire do sério, pergunta pra você mesmo, onde que eu encaixo isso dentro de mim? Onde que isso está dentro de mim? Como que eu represento isso? Porque às vezes não é exatamente da mesma forma que aquilo se apresenta dentro de você, essa raiva. Você não age, você pode falar assim, mas eu não tenho atitudes que nem dessa pessoa aí muito nervosa. Você pode agir de outra forma, mas aí você vai perguntar pra você mesmo, como que isso se manifesta em mim? E através dessas perguntas, você vai poder acessar essa parte sua que tá ali querendo ser vista e trabalhar nela. Para ter acesso a isso, quando a gente começa a trabalhar isso, essa questão das projeções, a gente tem que ter acesso à nossa sombra. O Jung fala que a nossa sombra são as nossas partes que a gente não quer olhar. São partes nossas rejeitadas ou desconhecidas por nós mesmos que a gente guarda lá no nosso porão interno. E aí, conforme se você decidir, você fala, não, eu quero saber mais sobre mim, eu quero trabalhar isso dentro de mim, para isso, a gente precisa acessar a nossa sombra. E é uma parte que não é agradável. É um exercício, é um trabalho interno que a gente faz, na minha opinião, é um dos mais difíceis de se fazer dentro do autoconhecimento, porque a gente vai descobrir sobre nós que a gente não é tão legal assim quanto a gente imagina. Só que é muito bom, assim, eu acredito que é maravilhoso e, na verdade, é fundamental. Se você quer trabalhar o seu autoconhecimento, se você quer passar por essa vida aqui sabendo mais sobre si e se aprofundando dentro do que significa ser esse universo que cada um de nós é extremamente necessário. É doloroso, é desagradável, a gente vai entrar em contato com aquelas coisas que a gente não quer, com as coisas feias dentro da gente, aquilo que a gente aponta no outro e fala, não, só ele que é isso, eu não. Porque, né, a gente cada um acha que é o alecrim dourado, né? É o outro que é a erva daninha. E aí você vai entrar em contato com a sua erva daninha, com a parte que não é legal sua e que você também tem. Só que ao mesmo tempo, quando você entra em contato com essas partes, a gente consegue liberá-las, lidar melhor com elas, acolhê-las, trazer para sua vida. Não é que você vai deixar de ser, não é que você vai virar um anjo de candura, mas a gente acolhe e acopla. É como se tivesse desacoplado, sabe? Aquilo faz parte da gente, só que estava desacoplado. E aí, quando tá desacoplado, a gente tá totalmente desequilibrado, porque aquilo também é você. Então, a partir do momento que você acopla de volta, a sua vida se torna mais equilibrada. E aquilo não te assusta tanto, aquilo não te incomoda tanto, aquilo não te prejudica. Porque se não tá acoplado, vai te prejudicar pelo resto da sua vida. E uma coisa muito interessante é que quando a gente vai fazendo trabalhos, né, entrando em contato com a sombra, a gente vai entrando em contato com essas partes nossas desconfortáveis que não são tão legais, a gente começa a olhar para as outras pessoas de uma forma diferente também, sabe? A gente diminui o julgamento. A gente deixar de julgar é uma coisa muito importante, fundamental para a gente viver melhor. E através desse contato é mais fácil, se torna possível a gente parar de julgar o outro. Porque quando você percebe que você tem aquilo dentro de você também, então o seu dedo apontando pro outro, ele vai perdendo a força. Porque eu também tenho. Então a partir do momento que eu tenho também, eu aceito que o outro tenha. E essa é a palavra que eu acredito que nesse trabalho seja a principal, que é aceitação. Você olhar para aquele lado seu que não é tão legal e aceitar. Quando você aceita, dá até um alívio no coração. Que você aceitou que você tem aquilo, e aí você aceita que os outros tenham também. A partir do momento dessa aceitação, aquilo não vai mais te ferir. Se alguém fizer algo que te incomodava muito, e você percebeu aquilo dentro de você, depois que você aceitou, não vai te incomodar mais como antes. Vai ser só um fato. É um fato, a pessoa tá agindo dessa forma. Tudo bem, isso já não me afeta, isso não me tira do sério, isso não me deixa mal. Porque tá aqui, tá dentro de mim, tá aqui bonitinho, controladinho, acolhido como deve ser acolhido, e eu vou seguindo em frente. Então, a projeção é esse mecanismo que serve para a gente enxergar pontos dentro da gente mesmo. Mas sabe uma boa notícia? A gente não projeta só as coisas ruins, não. A gente projeta também coisas boas. Então, às vezes, sabe aquele ponto, aquela característica que você vê em alguma pessoa que você admira muito e você fala, nossa, que incrível essa habilidade ou essa capacidade que certa pessoa tem e que você acha que você não tem, às vezes você está projetando, você ainda não enxergou que você tem isso também. Então olha que incrível, a partir do momento que você decide olhar mais para você, se conhecer melhor, você vai descobrir habilidades que você não sabia que você tinha.
através dessa admiração pelo outro. Olha que interessante, né? Então tem os dois lados, tanto o lado mais positivo quanto o lado nem tão positivo assim. Só que esse trabalho, ele é opcional, você não é obrigado a fazer isso. E se você não fizer, tudo bem, você não é obrigado a nada, a gente não é obrigado. Você pode continuar da mesma forma que você está, mas tendo consciência de que é isso. Se você decide, não vou fazer, não quero mexer, as coisas vão continuar como estão. A partir do momento que a gente quer modificar algo, que a gente sente os nossos desconfortos, tantas coisas que acontecem dentro da gente que a gente não entende muito bem, a gente tem que tomar a decisão de se aprofundar na gente mesmo. E a terapia serve muito para isso. Muita gente não é muito a favor de terapia, já fez terapia e não gostou muito, porque elas muitas vezes colocam a gente em contato com esse lado que a gente não quer ver. E na verdade você só tá fugindo de algo que é. Não é que você não vai olhar e isso vai deixar de existir. O nosso inconsciente, quando ele reprime as nossas emoções, essas nossas partes que a gente não quer olhar, ele só tá querendo esconder, ele não tá querendo lidar, que é isso que a gente faz a vida inteira, né, com essas partes nossas. Porém, elas vão continuar existindo e elas vão continuar nos incomodando eternamente, até que a gente decida olhar, até que a gente tenha coragem de olhar para elas. E dá muito medo, porque a gente não sabe no que a gente vai mexer. Muita coisa vai vindo à tona conforme a gente vai fazendo esse trabalho de olhar para si mesmo, de autoconhecimento, muitas coisas dolorosas, tristes. Porém, os resultados vão ser sempre melhores. A gente sempre sai depois dessas jornadas. A partir do momento que a gente decide olhar pra gente, a gente sempre vai sair fortificado, sempre vai sair melhor do que a gente entrou. As coisas com as quais você precisa lidar, elas vão continuar aparecendo, só vão mudando os cenários. O nosso conteúdo interno, ele continua sendo o mesmo e você vai ter que lidar com ele seja onde você for. E aí, para lidar com isso, a gente precisa ser muito corajoso e ter responsabilidade, sabe? Se responsabilizar pelas próprias emoções e se aceitar e ser gentil consigo mesmo, eu acho que é uma coisa bastante importante. E muita gente não sabe ser gentil consigo mesmo, porque tem uma autocobrança tão grande e também cobra muito do outro, que não sabe como é que é ser gentil. Então, é um exercício de descer do salto, sabe? De sair lá do pedestal que a gente se coloca. É um exercício de humildade. Essa coisa de se achar que eu sou muito boa, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa perfeita, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou tudo, né? Eu sou só de maravilhoso. E tudo bem, você pode ser essa pessoa de verdade, mas para você fazer um aprofundamento, esse trabalho de autoconhecimento, você tem que olhar que você não é só isso. Que você tem outras coisas dentro de você que não são tão legais e não são tão íntegras assim. E que todo ser humano tem. E a gente, como ser humano, tem o direito de olhar e de acolher. E é possível, né? Porque dá muito medo, mas é importante a gente entender que é possível. Tudo que é nosso mesmo, de verdade, você consegue ressignificar, você consegue lidar, por mais difícil que seja. A gente não consegue lidar com o que é do outro, mas o que é seu, você dá conta. Não pense que você não daria conta de, não, eu vou chegar num ponto que vai ser algo meu que eu não vou dar conta. Você dá conta, tudo que é seu você dá conta, porque já tá aí. A gente só tá fingindo que não tá, a gente só não tá querendo olhar, mas já tá aí, todo esse conteúdo já tá dentro de você. Ele só quer que você veja para se tornar mais forte, para que você atribua isso, coloque isso no lugar que tem que colocar, e aí você só vai fortalecer, só vai se fortalecer como ser humano. Segundo Jung, esse processo de lidar com a própria sombra, de olhar as projeções, de responsabilizar pelas coisas, faz parte do processo de individuação, que segundo ele, é o que todo ser humano tem que fazer, que é o que a gente também chama do autoconhecimento, que é através dele que a gente chega nessa individuação, que é ser humano em sua totalidade. Você já parou pra pensar que às vezes a gente não tá sendo total? Que a gente tá meio que vivendo fragmentado? Às vezes todas as nossas dores, os nossos sentimentos de vazio, tanta coisa que a gente sente estranha, é porque a gente não tá sendo ser humano em sua totalidade. Ser humano não é ser perfeito. Tem aí algumas vertentes, algumas ideias que são vendidas pra gente, de que se a gente fizer isso ou aquilo, a gente vai chegar numa perfeição onde a vida vai ser tudo perfeita. Isso não existe, porque enquanto a gente é ser humano, a gente tem muitas mazelas. E não é fugindo delas que elas deixam de existir. Né? A partir do momento que você olha para elas e que você vivencia essas mazelas e que você reconhece que você tem, que você vai ser humano de fato.
Antes disso, a gente é um projeto de ser humano, né? Porque se você não entra em contato com todas as suas partes, você não tá vivendo a sua totalidade, não é mesmo? A gente tá vivendo fragmentado. Então a ideia é se reconectar com o que é seu, com o que faz parte de você e através disso trazendo mais leveza, até mais alegria para a própria vida. E todas essas coisas que a gente projeta, a partir do momento que você entra em contato com isso, que você lida com isso, já não vai te incomodar tanto. Então pense em várias coisas que te incomodam muito, que te tiram do sério. E a partir do momento que você faz essa transformação, a partir do momento que você faz esse trabalho para dentro de você, essas coisas não vão te incomodar mais tanto quanto incomodava anteriormente, porque você vai diminuir a importância. Outra coisa que é muito necessária é diminuir a importância das coisas. Quando a gente dá muita importância, aquilo machuca, aquilo dói. Então, a partir do momento que você olha para uma coisa sua que não é tão legal e você diminui a importância daquilo na tua vida, esse monstro, que é essa situação, não vai te perseguir mais. Lidar com a própria sombra, eu penso que é pegar, sabe, todos esses monstros que nos acompanham e fazer amizade. Você não pode com eles, junte-se a eles, então é isso. E aí eles não vão te assustar mais, porque eles já vão estar todos integrados no seu grupo, que ele faz parte de você, apesar de a gente não querer assumir isso. Então é isso, essa foi a conversa um pouco sobre projeção. Daria pra falar muito mais sobre esse assunto, é um assunto bem profundo e bem interessante. Coloca aí nos comentários se você já ouviu falar nisso antes, se você já tá fazendo esse trabalho, já fez esse trabalho com você, o que você acha sobre isso. Deixa seu like no vídeo, compartilha pra mais alguém que também se interessaria sobre esse assunto. Eu agradeço todo mundo que me assistiu até aqui e eu vejo você no próximo.